Você já sentiu medo de que um objeto ou uma música pudesse abrir um portal espiritual dentro da sua casa? Hoje vamos entender o que Efésios 6 nos diz realmente sobre batalha espiritual. Primeiro, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rodrigo e o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês verdades da palavra de Deus, o intuito de que todos nós venhamos crescer em conhecimento de Deus para que possamos levar Deus a ser conhecido pelas pessoas. E hoje eu quero tratar sobre um assunto muito importante que é a respeito dos misticismos espirituais. Eu tenho percebido que nesses últimos dias, devido a este evento, né, do Carnaval que acontece neste mês, neste período, acontece que muitas pessoas têm divulgado aí nas redes sociais, aqui dentro do próprio YouTube, assuntos como do tipo os rituais, né? Aquelas alegorias, tudo aquilo que é feito durante o carnaval, que muitas vezes aquilo são rituais e que portais se abrem. Tem sido falado sobre portais que estão se abrindo no tempo e na época do carnaval, músicas que trazem frequências espirituais que dão legalidades a demônios e tudo mais. Isso se enquadra dentro de um assunto muito complexo e tem se espalhado dentro da nossa nação, dentro das igrejas brasileiras, independente de denominação. Acaba que isso se espalha muito rápido, né? Que é dentro do assunto do misticismo espiritual. E, na verdade, o misticismo espiritual, de acordo com a Bíblia, ela nos traz um detalhe muito crucial que você vai querer saber aqui nesse vídeo. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo baseado em Efésios 6, ok? Um dos pontos que me chama a atenção é que muitas vezes esta ideia, esta crença, esta ideologia meio mística, e aqui eu vou citar alguns exemplos para que você consiga entender e pretendo ser rápido para não tomar muito seu tempo, é que esse assunto ele acaba tirando muitas vezes algo que é fundamental na nossa fé. Eu quero fazer uma leitura em Efésios 6 para que possamos entrar no texto e para que você possa entender realmente o que nós vamos estar tratando aqui. Efésios capítulo de número 6, nós vamos fazer leitura aqui para começar, né, no verso de número 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero ler outro verso que se encontra no verso 12, que diz assim: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o primeiro ponto é aonde nós vemos no verso 10, Paulo vai dizer para nos revestirmos, nos fortalecermos do poder de Deus no Senhor, no seu poder, ou seja, não é poder de amuletos ou de coisas naturais ou materiais, mas sim do poder de Deus, revestir-nos, nos fortalecermos no poder de Deus. E nós vamos entender aqui nesse vídeo o que é se revestir no poder de Deus. No verso de número 12, nós também lemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra os principados e potestades das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, enfim, em lugares celestiais, ou seja, lugares espirituais. Nossa luta não é no natural, mas numa dimensão espiritual. No verso de número 11 e 13, também Paulo vai falar algo interessante. Ele vai dizer o seguinte: revestivos, um versículo antes do 12, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Aí vem o 12 que a gente leu, né? E aí no 13 vem a orientação. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mal, tendo feito tudo isso, ficai firmes. Até aqui, depois a gente lê mais alguns versículos adiante. O que acontece? Parece que as pessoas às vezes confundem no verso 13, quando diz tomai toda a armadura de Deus. Quando a Bíblia diz a armadura de Deus, não está querendo dizer
que esta armadura são coisas materiais ou fictícias. E dentro do místico, como por exemplo este assunto que tem sido abordado nesses últimos dias em redes sociais, em todas as plataformas digitais dentro do meio evangélico, a respeito de frequências espirituais, portais se abrindo e coisas do tipo, está relacionado a este assunto. O que acontece? Eu quero começar aqui com o primeiro ponto, que são amuletos, ou seja, a igreja cristã, infelizmente, muita boa parte dela está pegando para si amuletos espirituais, ou seja, mistificando a fé, trazendo aquilo que seria um conceito de bruxaria para dentro da igreja. Eu quero ler algo aqui para você entender melhor o que significa isso. Olha só, o perigo de importar mecanismos do ocultismo para dentro da igreja, quando paramos de confiar na graça e passamos a confiar em métodos mágicos para manipular o mundo espiritual. Ou seja, é como se nós cristãos estivéssemos pegando arquétipos do mundo ocultista e trazendo para dentro da igreja, colocando e usando, como dizem em Efésios 13, como armaduras de Deus, quando na verdade não são, e sim são ferramentas de Satanás para desviar o foco da verdadeira fé bíblica, cristã e genuína. Ou seja, quando a gente pega qualquer coisa material e dá a ela uma autoridade, um significado espiritual, a gente está tirando a verdade do centro, está colocando aquilo como meio pelo qual nós nos conectamos com o mundo espiritual. E da mesma forma, abrange também um assunto a respeito de portais, demônios, coisas do tipo. Muitas pessoas estão sofrendo ataques espirituais, estão sofrendo com problemas espirituais. Por quê? Porque estão dando legalidade a Satanás através das crenças, porque acreditam, acabam dando poder ao diabo, quando na verdade Satanás foi derrotado por Cristo. Então, se nós cremos em Cristo, Satanás não tem mais poder em nós. Satanás não tem mais autoridade contra nós, porque agora nós estamos debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus, abrimos o nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, como filhos, o poder das trevas já não está mais sobre nós. A palavra de Deus vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ou seja, não tem mais vitória para demônios, não tem mais vitória para diabo, não tem mais vitória para o inferno, porque agora você está blindado pela fé em Jesus. Se você está blindado pela fé em Jesus, não importa se existem portais, se portais se abrem, se demônios estão se transfigurando humanamente. Não importa, porque você está blindado pela sua fé em Cristo. E você não precisa de arquétipos materiais, objetos, para chegar a Deus. Você precisa única e exclusivamente da sua fé. Para que nós possamos entrar em alguns assuntos, eu quero trazer alguns exemplos aqui esses traços de ocultismos dentro da igreja. Vamos falar sobre o primeiro, que seria a lei da atração gospel, os decretos, né? A gente achar que a palavra tem um poder mágico de criar uma realidade, de fazer acontecer. A gente decreta, né? Você já ouviu o eu decreto em nome de Jesus? Quando, na verdade, a Bíblia, em nenhum momento, dá-nos um argumento, um respaldo para trazer decretos. Inclusive, Jesus, ele vai dizer que nós temos que pedir, ou seja, pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Pedir não é decretar, porque decretar é dar a mim o poder que, na verdade, eu não tenho se não fosse por Cristo. Pedir é dar a Cristo totalmente o poder
de abrir a porta para mim, de me entregar algo, de fazer algo para mim. E então eu conquisto, estou vitorioso, porque Cristo fez por mim. Por isso Jesus vai ensinar: pedi e dar-se-vos-á, e não decrete e acontecerá. Por quê? Porque nós precisamos ser sujeitos a Deus. Deus não é um garçom do universo que é obrigado a servir o que você decreta. Né? Na Bíblia, quem decreta é o rei. Nós somos os súditos que pedem. Ou seja, fomos agraciados e temos uma oportunidade agora de pedir. E o nosso pedido não cai por terra. O nosso pedido é acolhido, principalmente quando você vive uma fé viva em Jesus Cristo. Um outro ponto aqui de forma rápida, eu quero passar, são os amuletos, ok? Muitas pessoas colocam aquele copo d'água em cima da TV, o sal grosso, sabonete consagrado, óleo de Israel, tratando como se fosse uma energia que afasta demônios ou algo desse tipo. E aqui vem um ponto muito perigoso, complicado. O teu copo ungido não vai afastar demônios, porque se afastar não é Jesus afastando. Porque Jesus ele não se materializa em coisas, em objetos ou coisas do tipo. Isso são ramificações de ocultismo, de bruxaria. Ah, você vai dizer, mas eu fui curado porque eu tomei um copo de água orada, porque eu coloquei um lenço de Israel consagrado na minha ferida e fui curado. Eu sei que tudo isso pode acontecer porque no campo místico, quando há vibrações e energias, isso a física quântica explica, as coisas podem acontecer. Só que não é porque as coisas acontecem que significa que são provenientes de Deus. Deus, quando ele faz, ele opera pela sua única e exclusiva vontade e unicamente pela fé. Fé não se vê, fé não se apalpa, fé se sente e se vive. E quando a fé chega ao nível de se sentir e viver, milagres, curas, prodígios acontecem. Demônios instantaneamente saem. Por quê? Porque é a fé, é a verdadeira conexão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Está ligada à ponte pela fé. Ou seja, amuletos, essas coisas deste tipo, se você acha que o demônio não entra na tua casa por causa de um objeto, você está depositando a sua fé na matéria e não em Jesus. Ok? O sal grosso não vai te livrar de demônios. O sabonete, o copo d'água, o óleo consagrado, nada disso vai te livrar de demônios, te trazer cura, te abrir portas. O que vai fazer as coisas acontecerem é a fé em Jesus. Outro ponto também são as frequências, né? Você tem aí essa ideia, né, de que frequências sonoras atraem anjos, ou curam, ou alteram o DNA da pessoa. Isso vem um pouco da parte de estudos de física quântica, né, neurociência também. Porém, isso está sendo aplicado no mundo espiritual sem base bíblica alguma, quando na verdade a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra e não ouvir músicas ou ondas sonoras. Ou seja, isso é um ramo, vamos assim dizer, de algo místico e ocultista. Tira também a fé de Cristo e a fé da palavra. Não é por ouvir frequências, mas por ouvir a palavra. E a palavra, sim, esta tem uma frequência que atua no campo vibracional, transformando, libertando, batendo de frente, ou seja, o ouvir a palavra. Então, muitas vezes está se infiltrando essa questão de vibrações, ondas sonoras. Isso tudo, na verdade, vem só para tirar o foco da palavra. É a palavra que transforma o teu DNA, que te faz uma nova criatura, não outras coisas, como vem essa onda aí de vibrações musicais que transformam. Na verdade, isso tem a ver com essa New Age, que é a nova era, né? Isso aí é uma ramificação complicado de trazer para o meio do evangelho, porque não existe base bíblica. Outra coisa também é a numerologia forçada, né? Tentar encontrar códigos secretos, né? Através de números, número que prevê o futuro ou que garante a sorte.
transformar a Bíblia em um livro de horóscopo ou tarô. Ou seja, você está trazendo algo de outras tradições que são ocultistas e muitas vezes trabalham com feitiçaria, se iguala a um trabalho de feitiçaria, né? E, na verdade, não existem códigos, não existem coisas decifradas. O que tinha que ser revelado foi nos revelado através de Jesus Cristo. Esqueça isso, o número tal porque me dá sorte. Isso é coisa do diabo para tirar a tua fé de Jesus Cristo. E é por isso que você é atacado por Satanás. É por isso que Satanás vem e te atormenta com terror noturno, com ansiedade, com depressão, com coisas aterrorizantes, podemos até assim dizer, porque você está dando alimento para ele, você está dando energia para ele, você está vivendo uma fé falsa. E isso não é bom para você. Você precisa se libertar e encontrar Cristo de verdade. Outro ponto aqui também seria um ponto bem interessante, que é a maldição hereditária. Achar que o sacrifício de Jesus não é o suficiente para quebrar uma maldição. De fato, as maldições hereditárias têm, né? A Bíblia fala sobre até a sétima linhagem, mas que qualquer maldição é quebrada em Jesus Cristo. Porém, existe-se uma ideia e as pessoas têm dificuldade de acreditar e começam a inventar ideologias de que para que haja a quebra, precisa fazer um ritual, precisa fazer uma oferta específica para quebrar o pecado lá do seu bisavô. Quando na verdade não. A sua fé em Jesus destruiu instantaneamente toda e qualquer maldição hereditária. Mas então por que depois que eu entrei na igreja eu estou sentindo ainda eu sou afetado por essa maldição de família, por esses sintomas, porque a tua fé está sendo distorcida ou apagada por Satanás, pelas ideologias demoníacas. Eu quero te explicar algo muito importante aqui. Resumindo agora tudo para a gente encerrar esse vídeo. Você não precisa de nada disso. Quando você distorce a fé genuína, que não é uma fé visível, não é uma fé palpável, não é uma fé que você toca, é uma fé que está dentro de você, que você sente e vive. E o objetivo do diabo é distorcer a fé genuína, única e exclusivamente em Jesus Cristo dentro do teu coração. Lembra-se de Jesus no deserto? Satanás usou a própria palavra para distorcer, ou seja, o lugar onde Satanás está te atacando é dentro da sua própria mente, é dentro do seu mental, através de ideias, de pensamentos, ideologias falsas e que tiram Jesus do centro, que tiram Jesus como a porta. Então você colocar um ritual no lugar de Jesus. Você começa a colocar um objeto no lugar de Jesus. Você começa a colocar uma crença de decretar no lugar de Jesus. Você começa a colocar outras coisas supérfluas, passageiras, no lugar de Jesus. E outro ponto também, quando Satanás faz isso e começa a tirar Jesus do centro da tua fé e do único, escute isso, o único ponto de conexão do homem com Deus. Quando Satanás começa a tirar isso e colocar qualquer um desses outros argumentos, essas outras ideologias que aqui eu citei, tantas outras que existem por aí, você começa a alimentar, de fato, o diabo. E uma fé falsa surge dentro do coração humano. Através de quê? De ideias que estão instaladas na mente, no consciente e no subconsciente e que geram uma fé. E não é uma fé genuína. Você não precisa de um encontro, de um retiro para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você precisa apenas crer em Jesus verdadeiramente. E crer é entregar-se por completo às mãos de Cristo. Você não precisa de um ritual. Você não precisa de um artefato. Você não precisa de nada consagrado, porque todas essas coisas são
do diabo para desmistificar, para tirar, melhor dizendo, e mistificar a fé em Jesus Cristo. O teu único acesso ao Deus Criador é a fé em Jesus. E se você está sendo atacado pelo diabo, é porque a sua fé está mistificada por coisas, ideologias, ideias satânicas e que em nada podem te ajudar a chegar a Deus. Apenas te enganam, porque o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir, levar a tua alma para o inferno. Enquanto que o propósito de Jesus é dar vida e vida em abundância. Você tem que entender que quando você está em Cristo, nenhum poder das trevas tem domínio sobre você. Nenhum principado ou potestade tem poder sobre você. Porque sobre você está a luz de Cristo, o poder de Cristo. Revestivos do poder de Deus. O poder de Deus é a fé em Jesus, única e exclusivamente em Cristo. É senti-la e vivê-la de fato. Largamos, igreja. Largamos essas ideologias passageiras. Largamos esses artefatos místicos, ocultistas, feiticeiros, de origem de bruxaria. Largamos essas coisas que estão disfarçadas de evangelho e não são evangelho. E voltemos a Cristo. Precisamos de Jesus. É tempo de buscarmos a Jesus. Gostou desse vídeo, meu irmão? Compartilha ele. Deixa teu comentário aí embaixo. Deixa teu testemunho. O que você acha desse assunto? Você concorda? Você discorda? Deixa aí tua opinião. Deixa teu like. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.